Bom dia, excelente sexta-feira para todo mundo, que Oxalá nos abençoe nessa sexta, hoje de sol, que teve um friozinho à noite, mas chegou. Você que vai assistir à tarde, boa tarde, você que vai assistir à noite, boa noite. Bom, já deu para perceber qual é o tema que está aí, né? Qual é o assunto de hoje, né? Que é justamente quando se perde a vontade de tudo. Esse é um tema que eu percebi ao longo da semana, alguns casos de algumas pessoas em que eu acabei atendendo, em consulta, e pessoas que estavam numa situação que aparentemente não tinham vontade de nada. Claro, não vou falar diretamente da depressão, porque a depressão é uma doença, é outro caso específico, onde exige muitas vezes uma interferência, médica, psiquiátrica, psicológica, muitas vezes química. Bom, não é esse o meu propósito e não é esse o meu objetivo. Então o que eu vou falar é para você que está entrando nesse processo de não tenho vontade de nada, não tenho vontade de fazer as coisas, estou começando a ficar procrastinando alguns problemas, criando uma série de coisas. Então hoje essa conversa é com você. E eu trouxe aqui 4 abordagens que você pode ter para que você consiga lidar e para que você saiba muitas vezes também o como sair dessa situação, se estimular novamente, voltar, identificar o problema. Então são 4 pontos bem específicos para que você consiga ter uma abordagem muito mais satisfatória, com muito mais reconhecimento, e use isso de forma como um aprendizado, ou seja, que você consiga usar isso como um aprendizado. Que afinal, você está vivo? Então não deu errado, já começa por aí. Se você está vivo é porque deu certo. E se deu certo é porque está continuando dando certo. Então vamos continuar nessa mesma intenção, nessa mesma pegada, nesse mesmo objetivo e vamos para frente. Primeira coisa, que é o primeiro tópico que eu coloquei primeira coisa para que você consiga entender e perceber o que está acontecendo com você, você precisa se afastar. Se afastar de quê? Imagine que a vida ela é como se fosse um teatro. Imagine que a sua vida o momento em que você está vivendo e essa personalidade que você está criando, esse tipo de resposta que você está tendo, como essa falta de vontade, esse desânimo, essa falta de estímulo, veja como se isso fosse um personagem seu. Então reconheça como se isso fosse necessariamente uma persona em que você criou, um estado em que você muitas vezes acabou criando uma figura e você começou a se comportar e começou a se agir desse modo. Então uma das coisas essenciais para você entender o funcionamento é justamente se afastar e ver de fora. Imagine que a tua vida está aqui como se fosse uma tela mental, como se fosse um palco, e você conseguiu se afastar, você conseguiu se retirar e conseguiu olhar de fora, vendo, observando, aprendendo muitas vezes com essa atitude em que você está tendo. Então o primeiro passo é justamente você conseguir ter esse certo distanciamento emocional. É igual quando você está dentro de uma ilha. Você não tem noção do tamanho da ilha. Você está ali dentro, mas você não tem essa proporção. Você pega o barco, você sai 20 quilômetros distante da ilha, você consegue ver a ilha inteira, no seu todo, na sua grandeza. Então você consegue perceber aquele coqueiro que você não viu, aquela ponta da praia. Ou seja, você consegue ter uma noção muito mais ampla, igual você em uma montanha. Você de cima de uma montanha, você não tem noção dela, do tamanho, da proporção, do quanto você já caminhou. Aí você pega e se afasta, sei lá, 40 quilômetros de uma montanha, você consegue ver ela inteira, você consegue ver a montanha toda. Mas diante, muitas vezes, do problema, você não consegue. Então, a primeira lição que eu gostaria que você começasse a agir como atitude, como posicionamento, como caráter mesmo pessoal, é justamente essa observação. Então comece a observar esse tipo de comportamento que você tem, esse papel, reconheça que isso é uma fase, é um momento, e esse personagem que você está tendo nesse momento, esse personagem que você está atuando, ele é uma faceta, sim, ele é uma faceta dessas consciências que você acaba tendo, dessas expressões que você consegue manifestar. Mas isso não é você, você não se resume apenas a esse personagem. É a mesma coisa quando você está ali trabalhando, fazendo alguma coisa. Você não é só aquilo, você não se resume apenas àquele trabalho, aquele talento, aquela profissão ou aquele cargo em que você está. Naquele momento você está atuando
naquele trabalho, mas você saiu de lá, você foi jogar uma bola, você foi para uma academia, você é um outro personagem. Você chegou em casa, você é um outro personagem. Você está com os amigos num barzinho, saiu para um teatro, numa viagem, você é um outro personagem. Então olha quantos personagens nós somos, quantas fases nós temos, quantos não entenda de forma pejorativa, mas quantas máscaras nós temos para atuar diante dessa situação. Então, não identifique uma única como a única, sabe? Um único traço dessa tua característica como sendo de forma totalitária quem você é ou a forma que você é. Segundo passo, que é muito importante você entender, você não deve alimentar e acrescentar esse sofrimento. Em que sentido isso? Muitas pessoas, quando saem e conseguem fazer essa primeira fase, essa primeira etapa, e conseguem se afastar, e começa a observar, se torna crítico. E aí começa, olha, eu não devia ter feito isso, olha porque isso está errado, olha porque isso não é legal, olha, ou seja, a pessoa ela se torna tão crítica a si mesma que tudo que ela faz, ela vê defeito, tudo que ela age, ela não vê como legal, ou seja, ela acaba criando para si um julgamento, uma crítica, um perfeccionismo muito elevado a ponto de ser extremamente agressiva com ela, de muitas vezes ser extremamente penosa a ponto de acrescentar e trazer um sofrimento para sua própria vida. Então, que é o passo fundamental, que é uma sequência desse primeiro passo, é justamente você não acrescentar a dor ao sofrimento. Como que também você faz isso? Que eu vejo muito, quando você acaba replicando aquilo que você viveu. Então, da forma que as pessoas te trataram, você acaba se tratando. Então, sabe aquilo que, eu não gostava porque meu pai e minha mãe faziam isso comigo? Quando você vai ver, você está fazendo a mesma coisa com você. Exatamente igual. Eu não queria ser tratado assim. Aí você vai ver... o que você está fazendo com você é a mesma coisa. O que você está fazendo com o seu filho é a mesma coisa que seu pai fazia com você e você está apenas replicando da mesma forma. Porque é aquilo que está preso, está embutido, está enraizado na tua mente e você não teve o talento, o discernimento, até a alquimia de você pegar esse sentimento, dar uma mexidinha nele, dar uma trabalhada nele, colocar algo seu. Colocar a tua experiência, colocar a tua história, colocar a sua vivência. Então, muito desse acréscimo de dor, desse processo que você alimenta de sofrimento, em 99% dos casos, ele justamente está enraizado a forma que você se trata como alguém te tratou. Então sabe aquilo que eu detestava aquele meu patrão que me agia, que era daquele jeito comigo, me tratava com indiferença e tal. E o que você está fazendo com você hoje? Não é a mesma atitude que o seu patrão estava fazendo lá atrás, quando você começou? Não é? Então, por isso que é muito importante você também reconhecer que esses gatilhos, muitas vezes, de tratamento consigo mesmo, de autoapreciação, de autodepreciação, na maioria das vezes, ele já tem um passado. Ele já tem uma base de interferência externa, de tratamento interno ou externo que foi criando e que você muitas vezes foi acreditando, você foi trazendo, você foi assumindo para si isso. Então fique muito atento a isso. Eu acho que está na hora de você, com a idade que você tem, com a experiência que você tem, com o próprio amadurecimento que você já alcançou hoje, você tem total autonomia, você tem capacidade, você tem talento e o principal, você já tem a responsabilidade de poder olhar para essas atitudes, para esse comportamento e posicionamento que você tem diante dos seus problemas e diante da sua vida e perceber se eles são seus ou não. Ou perceber se isso não é essa réplica do passado, de um relacionamento que você teve com o pai, com uma esposa, com uma namorada, com um patrão, e que até hoje isso gerou uma marca em você, que até hoje isso trouxe um sofrimento e que você, ao não conseguir sair disso, não conseguir superar, você está apenas replicando. E aí você não percebe. O que você está fazendo com você é a mesma coisa.
Ou seja, então vamos olhar justamente para nossas atitudes, que é o primeiro passo, ou seja, observar, entender o funcionamento e reconhecer sem essa crítica. Então, o segundo passo não é você fazer alguma coisa, é justamente não fazer. É não criticar, é não trazer sofrimento, é não acrescentar problema. Senão, o ter se afastado é ruim, porque você vai se afastar e vai ser crítico consigo mesmo. Vai punir você por alguma atitude, vai ser extremamente perfeccionista. Olha, eu não devia ter agido daquela forma. Nossa, por que eu fiz isso com aquela pessoa naquele momento? Que coisa insignificante, que coisa completamente desnecessária. Ou seja, acaba sendo algo extremamente desagradável que você acaba fazendo com você mesmo, certo? O terceiro ponto que eu acho extremamente também importante é comece como uma consequência disso neste momento, a você ter uma reação um pouco mais ativa. Então, qual que é esta reação ativa? Porque, recapitulando, o primeiro passo é justamente você se afastar e olhar esse personagem. O segundo é justamente você não acrescentar dor, sofrimento, problema, não ser o carrasco da tua vida naquele momento. Qual que é o terceiro? Óbvio, o terceiro é você ser o seu advogado. É você se defender. Eu vejo hoje as pessoas, elas defendendo causas que não são delas, com tanto afinco, com tanta vontade, com tanta garra, sabe? Principalmente política. Eu vejo as pessoas, elas defendendo políticos em vez de ideias, em vez de verdades, de virtudes, defendem políticos. Eu vejo defendendo os partidos, ou seja, então, e defende assim, a ponto de brigar com a família, apenas de discutir com os outros. São tão, assim, são advogados tão ferrenhos em uma causa que nem delas são. E eu vejo isso e falo, nossa. E sempre a primeira coisa que me vem em mente é, será que essa pessoa, ela defende a si mesmo com essa vontade, com essa garra, com esse afinco? Eu vejo pessoas defendendo, às vezes, religião. Não, porque não toca na minha religião. Mas defende a ponto de brigar, de excluir o outro. Parece que a ocitocina é tão alta que a pessoa ela faz uma contrapartida de quem é o certo e quem é o errado e põe o errado num espaço onde é do mal, é do demônio, é ridicularizado, ou seja, cria um problema tão ruim quanto aquilo, uma imagem, um preconceito, e defende tão afinco, defende com tanto entusiasmo até aquilo. Ou seja, meu Deus do céu, eu fico pensando, falo, acho que nem, como diz o caso, vamos dizer, exemplo, nos casos cristãos, por exemplo, nem os apóstolos defenderam com tanto afinco assim como você defende. Como assim? Então, ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela precisa ter alguma coisa para lutar. Quando não é isso, às vezes é um partido político, às vezes é um time de futebol, às vezes é uma crença específica que ela acaba tendo, às vezes é de uma pessoa, sabe? Aquela mãe que não vê os erros dos filhos, o filho tá só fazendo coisa errada e tá cega, sabe? Chega no lugar, o filho acabou de bater o carro, não quer nem saber quem tá certo ou não. Ai, meu filhinho, não sei do que. Não, calma, ele tava errado? Sim, seu filho tava bêbado. Ah, não, ele bebeu um pouquinho, mas tava normal. Você sabe? Defende afinco, ou seja, ou você é justo e defende a justiça a todo certo, a todo ponto, a toda questão, ou você é uma pessoa extremamente limitada. Então, só que a questão não é essa. Claro, é que senão eu vou embora nisso, mas por que se você tem ideologias, narrativas, uma série de ideias que você defende com tanta vontade, e você, nesse momento, você não se defende com essa mesma garra, com esse mesmo afinco, com essa mesma vontade? Por que você não faz isso com você? Então esse ponto, eu acho que é o terceiro passo para justamente você sair deste processo de autodepreciação, autossofrimento, autoflagelação e começar a defender. Não, eu agi assim por causa disso, disso, disso. Minha atitude foi essa porque no momento era o que eu enxergava e era as opções que eu tinha. Era o que eu tinha na mão, eu não tinha outra forma de ação. E mesmo que eu tivesse, minha cabeça decidiu, ela viu isso e tinha que ser assim, tinha que ser dessa forma. Então, você começa a reconhecer o seu lado e começa a se defender. Porque, se você for analisar, é extremamente incoerente você defender com tanta vontade, você ser tão defensor de uma causa que não é sua
E neste momento onde você precisa defender suas atitudes, claro, se você está errado, você não vai passar a mão na sua cabeça e falar, não, eu fiz, mas você sabe quando você faz o certo e o errado. Esse discernimento e esse bom senso de ação é nítido. Não tem a menor apuro ou o menor pudor em você falar o que é certo ou o que é errado. Você sabe. Você tem plena consciência do que é certo e errado. E você sabe o quanto esse certo e esse errado, muitas vezes, ele pode te agredir. Ele pode trazer a você um momento de agressão. Então, é claro, você não vai fazer tudo o que você quer a seu modo, de como você gosta, independente do quanto isso vai machucar, ou de independente do quanto isso vai magoar as pessoas. Senão, nesse momento, você está invertendo um polo e se vendo como egoísta, sendo uma pessoa narcisista. E você não está reconhecendo, muitas vezes, aquilo, claro, que o outro fez para você, ou que a vida fez para você, e você acaba sendo uma pessoa egoísta. Então, cuidado para você não entrar neste processo de eu preciso me defender a todo custo, eu preciso ser perfeito, eu nunca estou errado, e eu sou meu advogado. Use o bom senso. Se você ter, no momento, o discernimento, a claridade, a iluminação, para você reconhecer, porque se você já teve o primeiro passo, e você saiu, você se afastou e conseguiu observar essas suas atitudes, você não trouxe dor e sofrimento e você começou a se defender, é óbvio que o que você vai defender em você são apenas aquelas atitudes que são coerentes com o certo, com a justiça. Ou seja, é aquele processo da vida que ele é extremamente horizontal. Não, ele é vertical. Porque o horizonte, ele é um paralelo que está no mesmo patamar, é igual uma água. Está nesse patamar e ponto final. Independente para quando eu vir, ela vai estar sempre horizontal neste mundo em que a gente vive. Já em um mundo mais emocional, mental, no mundo espiritual, é a verticalidade que importa. Existe o certo e o errado. Existe para cima e para baixo. Ou você está subindo ou você está descendo. Então, se você tem esse discernimento, você vai conseguir olhar para si e avaliar o que realmente você deve defender. O que você deve justificar. Primeiro, sem agredir, sem machucar. No entanto, tem uma frase que diz, todo mundo vai fazer você sofrer. Só vale a pena você saber por quem vale a pena sofrer. Porque todo mundo vai fazer. De alguma forma ou de outra, até quem você odeia, quem você ama, quem tá longe de você, quem tá perto, quem convive, quem não convive, um bichinho que vai te morder, todo mundo vai fazer você sofrer. Só vale a pena você descobrir ou saber e ter a certeza por quem vale a pena esse sofrimento. Porque se você tem essa visão clara e você tem esse objetivo e esse discernimento de entender, você também tem total, mas assim, de uma forma absurda, você tem uma claridade, uma condição de percepção, uma condição de expressão 100% positiva para saber exatamente onde é o certo, onde é errado, em qual cadeira você vai sentar. Porque tem aquele pensamento básico, né? Se naquele exato momento você acaba ferindo muitas vezes o ambiente, as pessoas, a si mesmo, alguma coisa errada tem. Porque antes, claro, a gente viver muitas vezes uma injustiça do que a gente praticá-la, ela, do que nós sermos o responsável por ela. E o quarto e último ponto, que é justamente o final, qual que é a consequência disso quando muitas vezes você se defende? Você também vai para um patamar um pouco mais alto, ou seja, você perde esse equilíbrio e acaba entrando em uma condição muito acima. E aí você entra no processo de tenha pena, não tenho dó, você entra no famoso vitimismo. Esse vitimismo, muitas vezes, ele acaba sendo não só destrutivo, mas ele acaba sendo chato. Ele faz com que você perca as pessoas do seu lado, com que as pessoas se afastem, porque você só reclama o tempo todo, você acha que a sua dor é sempre maior do que a dos outros. Não, gente. Todo mundo tem uma dor, um sofrimento. Se você está passando por um problema de saúde, o outro está passando por um problema financeiro, o outro está passando por um problema conjugal, o outro é familiar, o outro, você perdeu um pai, o outro perdeu um filho, eu perdi um filho, mas o outro perdeu uma mãe. Então não tem como mensurar uma dor. Só que essas pessoas que entram nesse processo de vitimismo, elas acreditam que a sua dor é a maior, que o seu esforço é o maior, do que ela está abrindo mão sempre é o maior, do que ela está... Ou seja, isso deixa totalmente você vulnerável a ser ainda mais egoísta. Por quê? Porque você acaba abrindo mão, muitas vezes, de um caminho, de um sentido que justamente pode promover você a um processo evolutivo, a um processo de acúmulo de informações e, consequentemente,
viver essas informações, interpretar, incorporar justamente essas informações. Então, entenda que muitas vezes as situações em que você acaba vivendo, seja ela, independente quais sejam essas atribuições, essa circunstância, o teu interior é o fundamental. A água fervendo, a batata ela amolece, o ovo ela endurece. Isso mostra que a circunstância não muda quem você é, e sim a sua essência. A tua essência é responsável justamente para ou amolecer ou amadurecer, porque a água fervendo é a mesma. Então, se você reconhece e percebe que diante de uma situação você não é vulnerável a ponto de deixar com que ou a circunstância, ou a situação, a ação, o momento, as pessoas, ou te amolece ou te endurece, você percebe que o que importa é justamente o centro, a essência, a natureza, a tua base que vai conseguir expor e que vai conseguir transformar aquela situação. Então, não ache que você é uma circunstância, que você é uma consequência, que você é um resultado do meio. Não pense por esse lado. Porque se você acaba acreditando, pensando e vendo por esse lado, você permite com que todo um meio, toda uma situação, toda uma história acabe muitas vezes transformando algo que ali dentro está extremamente protegido, coerente, vivo, esperando a situação para que possa se transformar, crescer, melhorar, abrir mão de alguma coisa, se desapegar de outra. Entende? Então, se você reconhece que todos, de certa forma, temos um certo sofrimento, esse sofrimento ele existe para todo mundo, e o seu, obviamente, não é maior e não é melhor do que o ninguém, é apenas um sofrimento diferente, ele apenas tem uma expressão, muitas vezes, e claro, uma manifestação, e ao mesmo tempo um efeito na tua vida diverso, e que acaba, claro, agredindo, mexendo, interferindo na tua vida, mas nunca, em momento algum, tome essa atitude vitimista de colocar o seu problema, de colocar a sua dor sempre acima dos outros, como se tudo aquilo que você vivesse fosse maior, fosse duro, e as pessoas elas não entendem o quanto você está sofrendo. Isso é egoísmo. Isso justamente é egoísmo, porque naquele momento é como se você estivesse dentro de um efeito tablado, você colocando sempre essa sua sensibilidade, esse seu sentimentalismo acima, muitas vezes, das outras pessoas, desconsiderando o sofrimento do outro, desconsiderando a dor do outro, desconsiderando o sentimento que pode proporcionar, ou seja, o efeito que vai causar. Você tem responsabilidade, muitas vezes, mínima, mas você tem responsabilidade do outro. Há uma responsabilidade, até mesmo a própria inveja, que é uma das coisas que eu já falei aqui, às vezes eu gosto até de retomar. Dependendo da forma que você enaltece a tua vitória, você sim é responsável por estar provocando no outro a inveja. Porque você está muitas vezes esfregando na cara do outro uma conquista, ou você está compartilhando e mostrando como chegou lá, como alcançou aquilo. Então, muito atento a isso, porque, claro, temos sofrimento, temos dor, temos problema, temos. Uma das coisas que é muito que é intensa e que faz parte da vida, é como eu falei já também, gosto de repetir muitas vezes, esse sofrimento é uma oportunidade velada, é uma oportunidade disfarçada. Nós não podemos ter todos os dias bons, assim, a gente não pode ter com que todos os nossos dias sejam bons, mas a gente pode ter alguma coisa boa todos os dias. Se você entende isso, claro, porque se você está iludido, se você está num devaneio fantasiando e acreditando, não, todos os dias da minha vida tem que ser bom. Vai chegar um dia que não será. Porque a dor, muitas vezes, ela é parte do sofrimento, porque ela tem uma visão e uma base extremamente pedagógica. E aquele sofrimento vai moldar você como tanto quanto, ou mais ou menos, uma alegria, uma felicidade, uma harmonia. Porque todas as experiências da vida são fundamentais para um crescimento, para uma evolução, para um processo evolutivo. Então, se você entende, claro, que você não pode ter todos os dias bons, mas você pode ter algo bom todos os dias, já é um passo que você dá em direção não só à positividade, à alegria, ao bem-estar, mas é um passo que você dá justamente em direção à realização.
a entender que o que você está fazendo já é um ponto extremamente fundamental em crescimento, em expansão, em acréscimo na sua própria vida, nesta encarnação em que você está vivendo. Então, momentos bons e ruins, isso vai acontecer, isso vai ter ao longo da vida, porque momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca enquanto o outro ensina. Se você tem total visão, total entendimento para reconhecer isso e perceber que esse obstáculo não é um limite, ele não está te colocando para baixo, ele não tem o intuito de te levar ao sofrimento, à crise, mas que apenas está crescendo, levando a você a um patamar, você entende assim, perfeitamente que todos esses momentos em que você vive, em que alguns deles são tão intensos que faz com que você não tenha vontade de nada, e você não tem vontade de caminhar, não tem vontade de se estimular, não se inspira com nada, e você reconhece que momentos bons e momentos ruins fazem parte da vida, mas que enquanto um está marcando, o outro está ensinando, você consegue superar, você consegue ir além, você consegue se reinventar e sair dessa situação de procrastinação, essa situação de choque, como se você estivesse paralisado muitas vezes no tempo. Só que a vida continuou, a vida está andando. Só que para isso você precisa ter a visão de si mesmo. Por isso que se afastar e olhar é muito bom. Porque quando você esquece quem você é, o outro ele pode com certeza fazer você ser qualquer um. Olha que ponto. Quando você esquece quem você é, o outro pode fazer você ser qualquer um, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação. Só que para você chegar neste patamar, com certeza você se esqueceu. A sua identidade, a tua essência, a tua natureza, a tua consciência, ela está tão limitada e pequena que você perdeu a visão clara, objetiva, a visão transparente realmente de quem você é. Do que você está se tornando, pelo que você está passando, pelo que você está vivendo, até onde você quer chegar. Então, fique muito atento a todos esses recados, a todas essas informações, esses pequenos conselhos que eu te dei, para quando caso você esteja nessa situação, você já sabe passo a passo. E caso você cruze com alguém na rua e veja que alguém, seja num cabeleireiro, seja num banco, seja em algum lugar e você reconhece um amigo seu, ou até um desconhecido que esteja passando por isso, você já sabe quais são esses 4 passos, como aconselhar aquela pessoa a sair daquela situação. Claro, torno a falar, não estou falando de depressão. Depressão é uma doença, precisa de cuidados, exige muitas vezes já uma interferência porque ela é séria. Hoje existe uma série de tratamentos, existe milhares de profissionais extremamente capacitados para lidar com esse tipo de enfermidade. Então, se está com depressão, busque ajuda. Claro, a ajuda espiritual vai te auxiliar tanto quanto a ajuda psicológica, psiquiátrica, química, em todos esses sentidos ela vai te ajudar. Acho que é isso o objetivo de hoje, estamos chegando já ao final, é meia horinha como eu faço, sempre rápido, não gosto de também me exceder justamente porque é uma pílula, é só um corte para que você comece essa semana e termine essa e comece a próxima com a cabeça extremamente atenta, percebendo isso, é apenas um estímulo, vamos dizer que é uma vitamina que eu estou jogando aí todas as sextas-feiras, só para acrescentar mais um pouco o teu conhecimento, a tua visão sobre você e aprender a se tratar melhor. Porque acho que muitas vezes o sofrimento, ele não é só um desequilíbrio, mas é justamente essa falta de destreza em lidar com as suas emoções, com os fatos da vida, com suas tristezas, até mesmo com as suas alegrias. Tá certo, gente? Bom, recados finais. O próximo sábado, não amanhã, no próximo dia 27, teremos a saída do Dofono do Adriano Diogun às 6h30, às 18h30. Então, às 18h30, por favor, todos de roupa clara. Camisa, preferência sempre branca, porque como é uma saída de um yaô, é sempre bacana o claro, o branco. Então, todos de roupa clara, por favor, às 18h30, no sábado, dia 27. E depois, o próximo trabalho será no dia 11 de maio, também às 18h30, que será toque de esquerda. Tá certo? Bom, como eu faço sempre, leio um trecho final, alguma parte do livro, que tenha sempre alguma ligação com o fato de hoje. Os 2 livros estão pela editorahercules.com.br. Entra lá no site, compra o livro, tanto o e-book quanto o livro físico,
eles entregam para todo o Brasil, tá? Preço bem baixinho, tá? Quem acha que o livro, por ser grosso, ele é caro, não é. O objetivo não é o dinheiro, o objetivo é propagar informação, conhecimento. Então você vai ver que o valor é bem baixo mesmo e você pode ter o livro na sua casa para ler, acompanhar. É editorahercules.com.br, tá? Bom, eu separei uma parte aqui que tem um pouco a ver. Vou ler para vocês aqui. A maior descoberta do ser humano é justamente poder alterar a sua vida, mudando apenas sua atitude mental. Você está atualmente preso a um modelo de vida que nunca realmente existiu. Essa ideia de que a vida deve seguir um único padrão. No entanto, a vida é uma trama complexa de comportamentos e experiência. Você já parou para pensar quantas barreiras adicionais está criando para justificar suas falhas e fraquezas? É importante reconhecer que após formar uma família, você sentiu a necessidade de fazer alguma mudança em sua vida. Contudo, culpar os outros, seja sua família, esposa, filhos, carreira ou posição, pelo seu medo de arriscar, é contraproducente. Isso é algo que merece uma reflexão. O obstáculo que parece estar mais evidente aqui é a sua própria arrogância, orgulho ou incapacidade. Muitas vezes tenho observado pessoas que têm responsabilidades, mas conseguem realizar suas mudanças e descobertas de maneira tranquila. Elas não comprometem sua autenticidade e necessidade, permanecendo seguras e felizes em sua nova jornada. Pelo contrário, pelas mudanças são valorizadas e até se tornam motivos de orgulho e coragem para eles. É fundamental perceber que o erro não está nos outros, mas sim na estrutura que construímos para nos restringir. Você segue uma vida estruturada com disciplina rígida consigo mesmo? Bom, faz um sentido para você perceber o quanto muitas vezes esse vitimismo e não reconhecer faz com que você não sabe como mudar. Não dá para você um caminho de mudança. Tá certo, gente? Nosso horário já deu. Excelente final de semana para todos e até a próxima. Tchau, gente!